O Senhor esteja convosco. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus, palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho? Vamos testar o conhecimento de católicos. Nós estamos celebrando hoje o segundo domingo do tempo comum, certo? Quando que celebramos o primeiro? Porque se nós estamos celebrando o segundo, o primeiro já foi celebrado. Quando que foi o primeiro domingo do tempo comum? Católicos não sabem? Quando que foi? Ganhei uma passagem para ir a pé para Bom Jesus da Pirapora. Porque se nós estamos celebrando o segundo, porque o primeiro já foi celebrado. O segundo vem depois do primeiro, que eu saiba. Aí fica aqui até a noite inteira, até alguém responder. Alguém já respondeu aqui atrás de mim. Vocês não foram na missa segunda-feira. Ué, mas o que segunda-feira tem a ver com domingo? É que neste ano de 2023, o batismo do Senhor, como dia santo de guarda, você não foi na missa segunda-feira, porque você achou que segunda-feira era um dia de segunda-feira. Mas era dia santo de guarda, dia do batismo do Senhor, como se fosse domingo. Então, no batismo do Senhor, a igreja celebra o primeiro domingo do tempo comum. E, logo depois, o segundo domingo e assim por diante, até o 34º domingo. 33º, o 34º é festa de Cristo Rei. Todo ano vai ser assim, todo ano a gente celebra, todo ano a gente repete isso. E é um detalhe que às vezes nos passa desapercebido. Então eu repito, o dia do batismo do Senhor no ano de 2023 caiu na segunda-feira, dia santo de guarda. Nós tivemos missa aqui na paróquia, só para confirmar, tá? Então se você ficou sem missa porque você... reticências. Nós estamos celebrando o tempo comum, são 4 ou 5 domingos antes da quaresma. Depois nós iniciaremos, são 5 domingos antes da quaresma, contando com hoje. Aí nós iniciaremos a quaresma, mais um tempo de recolhimento, um tempo de penitência. Depois celebraremos a Páscoa, mais 7 semanas de Páscoa, e depois de Pentecostes, depois da Santíssima Trindade,
nós de novo retomamos o tempo comum. E assim vai a dinâmica do tempo, Deus vai se manifestando. No texto que o diácono proclamou no dia da festa da Epifania, na vicissitude do tempo, Deus vai se mostrando, Deus vai se revelando. Em todos os mistérios que nós celebramos na fé católica, sobretudo os mistérios colocados para celebrarmos durante o ano litúrgico. Nós vamos contemplando a presença de Deus e a nossa fé vai se fortalecendo cada vez mais. Um detalhe importantíssimo para meditarmos sobre o Evangelho. O último versículo que nós proclamamos, capítulo 1 do Evangelho de João. É importante a gente entender este final para a gente entender o Evangelho todo. Se a gente não entender esta frase, a gente não consegue entender todo o conjunto do Evangelho. A frase é: eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. O Filho de Deus. Uma expressão para você observar. No final do Evangelho de Marcos, também no final do Evangelho de João, mais precisamente durante a crucifixão, quando Jesus está no alto da cruz, quando o soldado vai rasgar o lado de Jesus com a lança, o soldado vai dizer esta frase: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Você pode observar, lá na crucifixão de Jesus, capítulo 19 do Evangelho de João, vai aparecer esta expressão. Então, tudo que nós contemplamos no ano litúrgico, no tempo comum, no tempo do advento, no tempo da quaresma e no tempo comum, tudo que nós ouvirmos, tudo que a liturgia colocar para a gente rezar durante este tempo, vai estar mostrando Jesus, o Filho de Deus, que se fez carne, que veio morar no meio de nós. E aí, em nome deste que é o Filho de Deus, João Batista aponta para os seus discípulos. Ele mostra para os seus discípulos, com uma belíssima expressão, que só aparece na boca de João, aparece no Evangelho, nesse texto que nós acabamos de ouvir, como vai aparecer também no livro do Apocalipse, um título que João gostou de dar, gostou de dizer, gostou de repetir muitas vezes: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que a gente repete em toda a missa. Depois que o Cordeiro é quebrado, nós apresentamos dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a gente responde piedosamente: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que junta a profissão de fé do centurião romano, que estava com o seu servo doente, e chama Jesus para ir curar, e Jesus diz que vai curar. Ele diz: Senhor, eu não sou digno que entres em minha casa, mas uma palavra sua é necessária, basta, e o meu servo ficará curado. E quando João Batista apresenta dois irmãos, João, o evangelista, e André, o irmão de Simão Pedro, eles imediatamente seguem a Jesus. Eles se colocam a seguir Jesus. Se você continuar lendo depois o capítulo 1, você vai ver a expressão: eles estão seguindo Jesus. Jesus surpreende-os e olha para eles e faz uma pergunta: o que vocês estão procurando? E aí, como Jesus fez uma pergunta, eles têm que responder a pergunta de Jesus. Eles respondem: Mestre, onde moras?
Talvez porque não sabiam o que responder a Jesus, talvez porque ficaram desconcertados, porque viram, porque não pensavam que o Senhor iria observá-los. Aí deram uma resposta qualquer, e o Senhor responde de uma forma profunda, dizendo: vem ver. E o evangelista diz que eles foram e naquele dia passaram o dia com Jesus. E daquele dia em diante nunca mais deixaram de seguir Jesus. E eu fico cá com os meus botões pensando: o que foi que Jesus conversou com eles naquele dia? O que Jesus falou para eles? O que eles aprenderam de Jesus? O que eles observaram naquele dia? Porque a observação deles foi tão forte que eles nunca mais deixaram de seguir. E aí notem, nós hoje estamos aqui participando da missa, as pessoas em casa também. Talvez esteja alguém em casa acompanhando a gente, ou vai ver depois. Para vocês aqui na igreja, para as pessoas de casa, eu gostaria de fazer uma pergunta retórica. Para você responder, de bate pronto, se você conseguir. Ganham passagem para Aparecida do Norte, a pé. O que você está procurando aqui? O que você está procurando aqui? Aqui, nessa igreja. Aqui, nesse momento. O que você veio fazer aqui? Não responda em voz alta, que você pode comprometer a resposta. É você pensar. E este que nós estamos buscando, este pela qual nos movimentou para sairmos da nossa casa e estarmos aqui hoje nesta igreja, ou quem sabe buscá-lo, ouvindo e vendo depois novamente esta missa e esta homilia, é preciso a gente saber exatamente o que é que a gente está buscando. Não é nem o que, mas quem é que a gente está buscando. E a gente precisa, como fizeram os primeiros discípulos de Jesus e os discípulos de João Batista, a gente precisa continuar procurando o Senhor e dilatar o coração para procurá-lo, porque João Batista nos apresenta, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é o Filho de Deus bendito que se fez carne, que nós contemplávamos no Natal, que não está tão longe assim, né? Foi ontem praticamente o Natal. E por um alerta, porque Jesus tirou o pecado do mundo, a tendência nossa é pensar, mas agora eu não preciso fazer mais nada, eu não preciso fazer mais penitência, eu não preciso mais confessar os meus pecados, eu não preciso mais lutar para não pecar, porque Jesus já tirou o meu pecado. Já ouvi essa conversa de alguém falando por aí. Não é porque Jesus tirou o nosso pecado, morrendo na cruz por nós, para nos salvar, é que agora a gente vai viver uma vida tranquila, sossegada, banhada no pecado. Eu ia falar um negócio aqui, mas não vou falar porque está sendo filmado. Né? Mas a gente precisa fazer de tudo para que esta salvação de Deus manifestada a nós em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, seja concretizada com atitudes concretas. Simples. Digo, do ano passado, 2022, quantos pecados seus você conseguiu vencer o ano passado? Conseguiu vencer nenhum? Então, 2022 você não venceu nenhum. 2021 também não venceu nenhum.
2020 também não venceu nenhum. 2019, 2018, 2017, 2015, 2002. Agora, quais os pecados você vai chegar lá no final de dezembro de 2023, você terá vencido? Que meta você colocou para a sua vida? Este ano eu vou vencer esse pecado. Vou lutar, mas até derramar sangue, para não cometer esse pecado, para que este ano eu consiga eliminar. Aquele escritor, autor da Imitação de Cristo, aquele livro da Imitação de Cristo que a gente precisa, né? A gente tem à disposição na nossa loja, viu? Se vocês quiserem, é só passar lá e comprar. Imitação de Cristo, um livro de espiritualidade cristã que nos ajuda muito. O autor desse livro, ele diz uma frase que até hoje me choca. Ele diz que se nós vencermos um pecado venial, não é nem pecado mortal, porque pecado mortal tem que romper com ele definitivamente. Mas um pecado venial, se a gente vencer um pecado venial por ano, um pecado venial por ano, é muito vencer um pecado por ano? Mas ele diz que se a gente vencer um pecado venial por ano, em pouco tempo a gente se torna santo. Eu acho que é difícil, porque a gente não consegue vencer. Ou seja, por que eu concluo que é difícil? Porque ainda não vi nenhum santo andando por aí. Então eu acho que é difícil vencer um pecado venial. Então a gente precisa perceber que este que João Batista apontou, que veio no Natal, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a gente precisa continuar lutando contra os nossos pecados, buscando a confissão, buscando penitência, buscando mudar de vida, buscando tirar do nosso coração e da nossa vida tudo aquilo que não é de Deus e tudo aquilo que não nos conduz para Jesus. A gente precisa tirar, para fazer valer esta experiência de João, que João apontou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que 2 dos seus discípulos se puseram a caminho para seguir Jesus, e ficaram com Jesus, de lá para cá, ficaram tanto com Jesus, que nunca mais deixaram de segui-lo. Quando Jesus os perguntou: o que estás procurando? Eles responderam: mestre, onde moras? E Jesus respondeu: vem ver. E eles foram e ficaram com Jesus naquele dia. E o texto diz que eles se tornaram discípulos de Jesus. No seguimento de Jesus, a gente precisa, por atração, por amor, por força da graça de Jesus, abandonar tudo aquilo que não é dele, para que a força da sua vida, da expressão que nós ouvimos na missa, possa se tornar vida na vida de cada um de nós, e nós sejamos discípulos fervorosos, de olhos abertos, com os pés no chão e com o coração palpitante. É assim que nós precisamos seguir em frente o restinho deste ano de 2023. O restinho do ano que nós temos aí pela frente. Que o Senhor nos sustente na sua graça e nos conceda a perseverança. Creio em Deus